Olá pessoal, aqui quem fala é Wesley Detone, Ana Luísa Silveira e Denner Richelli. Somos sócios fundadores da empresa WOD Soluções em Eletrônica e decidimos fazer um apanhado geral sobre eletrônica para vocês. Na sequência, temos o primeiro vídeo da série especial WOD, sobre realimentação. Bom, mas o que será abordado nessa videoaula? Iremos iniciar com uma breve introdução sobre o assunto, depois abordaremos as características, tipos e aplicações, incluindo realimentação positiva e negativa. Depois faremos as considerações sobre fase e frequência e terminaremos com as referências do trabalho. Para iniciar essa primeira videoaula, vamos começar com algumas definições. O que é realimentação? Pode-se definir a realimentação como a transferência do sinal de saída para a entrada de um sistema, com o objetivo de se controlá-la. Existem basicamente dois tipos de realimentação, a positiva e a negativa. A realimentação positiva caracteriza-se por sua operação em malha fechada, que é típica das realimentações, e por um ganho que é obtido pelo projetista. A realimentação positiva é vastamente utilizada em circuitos osciladores, mas não é utilizada na amplificação de sinais, pois causa oscilação do circuito e a não linearidade da resposta. Já a realimentação negativa possui as seguintes características: aumento da impedância de entrada, redução da impedância de saída, ganho estável, redução de ruídos, operação aproximadamente linear e a resposta em frequência melhorada. A realimentação negativa possui também as seguintes aplicações: amplificadores inversores, não inversores, somadores, diferenciadores, integradores, filtros ativos e outros. realimentação positiva. Características da realimentação positiva. A realimentação positiva caracteriza os circuitos osciladores sendo formados por um sistema de ganho A e uma malha de realimentação positiva B, em que a função de transferência é gerada por análise do diagrama de blocos. Uma observação importante é a existência do sinal de saída independente do sinal de entrada, podendo ser observado na função de transferência, em que, dada uma determinada frequência, se o produto A beta for unitário, o ganho será infinito e o sinal de saída só será limitado pela alimentação do amplificador. Os circuitos com alimentação positiva são usados para gerar diferentes tipos de ondas, que seriam ondas senoidais, triangulares, quadradas e pulsos. Os tipos de ondas produzidos em circuitos osciladores são empregados de diversas formas, tais como temporização e ondas portadoras de informação. Tipos de alimentação positiva. Multivibrador biestável. São circuitos com dois estados estáveis, podendo permanecer em seu estado e só comutar com a variação do sinal VI. Multivibrador astável. Não possui estado estável, e sim estados quase estáveis, permanecendo em seu estado de acordo com a constante de tempo do capacitor. Multivibrador monoestável. Possui um estado estável e outro quase estável. A comutação ocorre quando o circuito é submetido a um estímulo externo, permanecendo em tal estado de acordo com a duração do estímulo. Realimentação negativa. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre realimentação negativa. Ok, mas o que é realimentação negativa? A caracterização da realimentação negativa se dá pela retroatividade do sinal de saída na entrada inversora do ampliópio. Neste tipo de amplificador, o ganho é controlado através das referências de entrada e realimentação do ampliópio. Dessa forma, esses circuitos possuem uma reduzida distorção da frequência, pois o ganho não depende da frequência de operação. A realimentação negativa tende a tornar a saída proporcional à entrada independente do nível de sinal. Ou seja, com a diminuição do ganho, você amplia a faixa linear de resposta do amplificador. Ou seja, ocorre a diminuição da distorção não linear. Além disso, a realimentação negativa tende também a minimizar a contribuição na saída de sinais gerados tanto por componentes de circuito como por interferências externas, ou seja, tende a reduzir ruídos no sinal de saída. Porém, não é tão bom, é tão bom quanto se pareça. Para que isso ocorra, tem-se como custo a redução do ganho do amplificador. Com a realimentação negativa,
tem-se um aumento da banda passante de menos 3 dB à esquerda e mais 3 dB à direita nos extremos da banda passante. E como já citado, isso ocasiona a diminuição do... Tem-se também que a relação ganho por banda passante permanece inalterada, ou seja, mantém-se na mesma proporção. Bom, agora vamos começar a falar sobre os tipos de amplificadores com realimentação negativa. O primeiro que abordaremos é o amplificador inversor. Neste amplificador, o ganho é controlado através das resistências, e como o próprio nome sugere, o sinal de saída será defasado de 180 graus do sinal de entrada. Já no amplificador não inversor, mostrado na figura, temos que o sinal de saída encontra-se em fase com o sinal de entrada. O buffer, ou seguidor unitário, é um amplificador com ganho unitário. Espera aí, um amplificador com ganho unitário? Para que serve essa porcaria? Sim, um amplificador com ganho unitário. Por incrível que pareça, ele é muito útil. Alguns exemplos de aplicação para esse circuito são casamento de impedância, isolador de estágios e reforçador de correntes. No amplificador somador, temos a aplicação de vários sinais de entrada na entrada inversora. E na saída, a soma desses sinais de entrada aplicada ao amplificador. No amplificador subtrator, temos na saída a diferença entre os sinais de entrada. Este amplificador é utilizado como estágio da entrada na maioria dos amp-ops para a eliminação de ruído de modo comum. No amplificador diferenciador, temos na entrada inversora a utilização de um capacitor. Como o próprio nome diz, este amplificador realiza a operação matemática da diferenciação do sinal de entrada. Por exemplo, para a entrada de uma paraboloide, teremos na saída uma rampa. No amplificador integrador, temos o capacitor inserido no ramo de realimentação da entrada inversora. E como o próprio nome diz, este amplificador realiza a operação matemática da integração do sinal de entrada. Por exemplo, para a amplificação de um sinal rampa, teremos na saída um sinal em paraboloide. Considerações sobre fase e frequência. Os sistemas realimentados têm como grande vantagem a facilidade de se obter a saída desejada, modificando-se apenas o controle. No entanto, quando utilizamos a realimentação, a instabilidade do sistema é um problema crítico a ser tratado. Como exemplo de um sistema realimentado não estável, pode-se citar certos mecanismos cujos motores disparam. Para saber sobre a estabilidade do sistema, pode-se utilizar o diagrama de Nyquist, enunciado da seguinte forma: o amplificador é estável se a curva de Nyquist traçada envolve o ponto -1, e é estável caso contrário. O método de Nyquist basicamente combina os dois diagramas de Bode, de ganho e de deslocamento de fase versus frequência, em um único gráfico. A partir dele, torna-se quase imediata a análise da estabilidade do sistema. Para finalizar essa videoaula, é importante perceber que, apesar da consideração feita até o momento de que a realimentação negativa faz oposição ao sinal de entrada, essa condição, na prática, ocorre apenas para parte da frequência de operação. Isso porque o ganho e o deslocamento de fase de um sistema são dependentes da frequência de operação. Logo, quando se aumenta a frequência, o ganho é consideravelmente reduzido e o deslocamento de fase eventualmente faz com que parte do sinal realimentado seja somado ao sinal de entrada e não subtraído, como era de se esperar de uma realimentação negativa. O projeto adequado de um amplificador com realimentação negativa exige que o circuito seja estável em toda a faixa de operação, pois, caso contrário, uma perturbação transiente poderá levar um amplificador aparentemente estável à oscilação. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. A gente trabalhou bastante para ver se vocês gostaram da nossa empresa fictícia, chamada WOD, de uma disciplina de Eletrônica 2 da Universidade Federal de São João del Rei. Isso é um trabalho de disciplina. E nessa disciplina a gente tem que fazer uma videoaula sobre o assunto de realimentação. E aquele vídeo que conseguir mais curtidas e mais likes vai ganhar 5 pontos extras na disciplina. E acredite, isso é muito bom para a gente, muito importante.
Muito, 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 muito. Então deixa aí seu like, deixa o gostei, compartilha e vale ressaltar também que aqui a gente está em pleno segundo jogo da Copa. A gente está trabalhando no jogo assim, então a gente está lutando para tentar pontos. Contamos com a sua ajuda, a gente não faz nem ideia se o Brasil ganhou ou não. A Ana aqui está quase me batendo que a gente está gravando isso, então, beleza, é isso aí, galera. Compartilha, curte e passa para todo mundo. Valeu, obrigado. Soluções eletrônicas?